Então, analisando a visão de João do milênio, né, em Apocalipse 20, ele disse que viu descer do céu um anjo que estava com a chave do abismo e também uma grande cadeia na mão. E prendeu o dragão, aí vai dando a especificação desse dragão. A antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Lançou-o no abismo. Ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E aí depois ele vai começar uma outra visão. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e assentaram sobre esses tronos. E foi-lhes dado o poder de julgar, né? E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, né, nesses tronos, ele viu assentado sobre esses tronos pessoas que receberam o poder de julgar, né? E também ele viu almas de pessoas degoladas que testemunharam Jesus e a palavra de Deus. Esses não adoraram a besta, ou seja, estavam vivendo no sistema da besta, né? E não adoraram a besta, não adoraram a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eles revivem, né? Os outros mortos, versículo 5, não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, né? Então os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Quando você vai entender essa narrativa aqui, na vinda de Cristo, ele vem nas nuvens, os mortos no Senhor ressuscitam primeiro, os que estão vivos são transformados, há os mortos decapitados, né? Inclusive esses que estão ali no sistema da época da besta testemunhando contra aquele sistema. Então os demais mortos que não morreram no Senhor não revivem, né? Até que se complete até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição, né? Então a primeira ressurreição é desses que testemunharam contra a besta, que não aceitaram a marca. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Está dizendo aqui o versículo 6. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Com ele quem? Com Jesus, né? Então, bem-aventurado e santo, tá aqui, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Aí vai falar da destruição de Satanás no versículo 7. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, né, a qual o anjo tinha colocado. Vai enganar as nações, sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Aí descrito como Gog e Magog. Aí vai falar, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Ou seja, Satanás vai reunir esse grupo de pessoas, né, que receberam a marca, e eles vão subir sobre a largura da terra para cercar o arraial dos santos e a cidade amada. Ou seja, a cidade amada é Jerusalém, aonde Jesus estava reinando ali durante 1000 anos. Acabou os 1000 anos, essa cidade vai ser sitiada, né? E de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. Ou seja, o próprio Deus vai mandar o fogo do céu aqui no versículo 7, no versículo 9, para detonar geral. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Onde está a besta e o falso profeta? Eles foram lançados vivos no momento da vinda de Cristo, porque a vinda de Cristo destrói primeiro a besta, o falso profeta e todo o seu sistema, né, que já está no mundo efetuando suas maldades,
matando, decapitando pessoas que dão testemunho, né? E nesse momento da vinda de Cristo, os que estão vivos, passando por aquela tribulação, são transformados. Pessoas que fugiram, que estavam presas, que estavam sendo maltratadas, que não podiam comprar nem vender, estavam passando fome por aí, mas não aceitaram a marca da besta, mas estavam vivos. No momento da vinda de Cristo, nas nuvens, literalmente nas nuvens, porquanto os anjos deram testemunho de que Jesus voltaria da mesma forma que foi nas nuvens. Esse momento conecta os textos de Paulo, né, sobre o arrebatamento. Algumas pessoas estarão testemunhando, né? Talvez até do povo judeu, pessoas se converterão, estarão testemunhando, outras pessoas de outras nações que estarão testemunhando serão decapitados, né? Terão suas cabeças cortadas por conta desse testemunho. E ali, os demais mortos que não estão no Senhor não ressuscitam. Eles vão ressuscitar depois, mas os que morreram no Senhor ressuscitarão. Agora, tem que se entender que esses que morreram no Senhor desse período do milênio ou de todas as épocas do mundo. Eu não acredito que seja de todas as épocas do mundo, senão não caberia gente nesse mundo. Ia ter muita raça de gente, né? Então, eu acredito que os que ressuscitam são esses decapitados e todos os que estão passando por esse processo, né? Até porque vão ser julgados depois esses que vão ser julgados, né, pelo livro do Cordeiro e outros livros. Então, se vai ter esse julgamento, possivelmente pessoas de outras épocas que morreram em Cristo não devem ressuscitar naquele momento, porque senão encher esse mundo de pessoas, né? E o mundo está ali em decadência, eu não sei, né? Então, aquelas pessoas daquele período antes do milênio, que estavam vivas, mas foram mortas pelo sistema, alguns decapitados por testemunhar e outros mortos de outras formas, esses vão ressuscitar e os que estiverem vivos serão transformados para cumprir essa profecia, né? Ou, do contrário, todos os mortos no Senhor de todos os tempos, não sei se seria possível. Ou da vinda ou da época de Cristo para cá também. Então, ali já havia, vai haver fogo do céu, né? E vai devorar todos aqueles que vão cercar o local onde o povo estava reinando o milênio. Essas pessoas não morrem mais, porque elas ressuscitaram, elas têm parte na primeira ressurreição. Então, se não morrem mais, não tem, elas estão sendo protegidas por Deus. Ao ser invadida aquela cidade, Deus mesmo vai lançar fogo sobre elas. É. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Quando falo diabo, todo o sistema, possivelmente todo o seu sistema, porque ele não tenta as pessoas sozinho. Ele tem um sistema. Então, quando fala dele, diz que o inferno, o lago de fogo foi preparado para Satanás e os seus anjos. Ali é a segunda morte, né? Então, onde está. Ele foi lançado no mesmo lugar onde estava a besta e o falso profeta foram lançados vivos, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Depois do julgamento das pessoas, muitas pessoas que não tiveram o livro da vida do Cordeiro vão receber o mesmo juízo do diabo, né, que é Satanás, e da besta e do falso profeta, que são sistemas diabólicos, mas não são o próprio Satanás, né, mas fazem parte do seu sistema. Aí vai falar o julgamento dos mortos. E havia um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, né? Apocalipse 20, versículo 11. Cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, né? Para a terra e para o céu, né? Eles fugiram da presença daquele que estava julgando as coisas, né? Que estavam no trono branco. E viu os mortos, grandes e pequenos, né? Adultos, crianças, não sei, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Ou seja, existem livros no plural, que deve ser das obras, e existe o livro da vida, né? Que é o livro da vida do Cordeiro. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, versículo 12, e deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. O problema é a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo,
Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, dá a entender que tem uma espécie de juízo, quando fala morte e além, morte e inferno, dá a entender que alguns estão mortos dormindo, não estão num paraíso, e outros estão sofrendo em algum lugar chamado inferno, né? Cuja comparação aqui na Terra foi daquela lixeira que pegava fogo, que é onde o verme não morre e tal, onde tem as conexões lá do texto do Lázaro e o Homem Rico, né? São narrativas terrenas. Essa narrativa aqui do Apocalipse, ela fala dessa narrativa terrena e fala do lago de fogo que arde em enxofre, que é a segunda morte, que já é uma narrativa que só vai vir por meio da revelação de João. Essa narrativa do lago de fogo não tem dita por Jesus. Não é a mesma coisa. Por quê? Porque o lago de fogo e enxofre é a segunda morte. E esses que estão no inferno aqui, eles estão na primeira morte. Eles não, na primeira ressurreição. Eles vão ressuscitar pela primeira vez. Né? E depois vão ser julgados e vão sofrer a segunda morte, que é outro departamento, é outra condenação, que condena para a segunda morte, ou seja, estavam num lugar de tormento, ressuscitam, eles morreram a primeira vez na Terra, ressuscitam e agora vão para a segunda morte, que é o lago de fogo. Outra morte. O texto é muito simples de entender, né? Talvez não esteja corretamente a interpretação, mas a simplicidade do texto é essa. Eu acho que o livro de Revelação é para realmente você entender, né? Ter a compreensão, porque o texto aqui está traduzido para o português de uma forma muito simples, né? Podem ser que existam coisas aqui fora de ordem, né? Quando começa a narrar aqui a questão da besta e do falso profeta, nessa parte do livro, se você não ler as outras partes, você não vai entender onde se deu o lançamento da besta do falso profeta, né? Você é pós-tribulacionista ou pré? Seu Jorge, na escuta, seu Jorge. Então, parece que tudo se dá. Não existe pós nem pré. Existe o momento da tribulação que vão ter pessoas passando. E nesse momento da marcação da besta, não se sabe o tempo, mas é tempo suficiente para matar pessoas, porque pessoas vão ser decapitadas. Então já vai estar ocorrendo. Vão ter pessoas vivas no Senhor, pessoas que vão ter fugido, vão ter pessoas testemunhando, corajosos contra o sistema, vão receber poder, né? Quanto aquele dia a Deus vai dar boca, para entendimento para a pessoa poder testemunhar, né? E tem um versículo que parece que fala sobre isso, não sei se é propriamente esse aqui de Apocalipse, mas parece que eles vão saber o que dizer, o que testemunhar, tá? E ali naquele momento vão ter pessoas morrendo, né, no Senhor que não vão aceitar, e vão ter pessoas aceitando essa marca, tá? Então essas pessoas que aceitam a marca, quando Satanás vai ser preso durante 1000 anos, elas vão continuar vivendo suas vidas com a marca, né? E Satanás 1000 anos não vai tentar elas, não vai tentar as nações. Elas vão viver com a marca da forma delas, né? Mas Satanás não vai tentar essas nações. Quando fala Satanás, fala de todo o sistema. Só que depois, quando ele renasce, quando ele volta, né, com a permissão de Deus, depois de 1000 anos, que essa contagem pode ser que seja 1000 anos literal, né? Porque 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos, mas parece ser literal, porque é um tempo de um reinado, onde diz que quem morrer com, acho que 100 anos, com 200 anos, não lembro, vai morrer jovem ainda, né? Vai haver uma prolongação do tempo de vida, né? Não sei se é 100 ou 200 anos, não sei bem. Então, eu não lembro do texto, mas tem uma prolongação ali do tempo de vida. Essas pessoas que estão reinando o milênio, essas que são reinos e sacerdotes, não passam por uma outra morte. Esses não morrem de novo. Não passa pela segunda ressurreição, né? Então, possivelmente, devem viver esses 1000 anos com Cristo. É isso que a gente precisa entender. Essas pessoas que foram decapitadas e ressurgiram, sobre elas não tem o poder a segunda morte. Ou seja, ela talvez morra fisicamente, mas o lago de fogo já não tem poder, porque a segunda morte seria o lago de fogo. Então pode ser que elas vivam os 1000 anos sem morrer, ou pode ser que elas morram, mas estarão para sempre com o Senhor. Não sei bem. Ou pode ser que elas vivam os 1000 anos, porque se você ler a Bíblia no Gênesis, né, que foi a
a idade do homem foi se alterando. Você tem aqui no capítulo 3 de Gênesis, olha as idades das pessoas. Você tem o mais velho aqui, Metusalém, de 969 anos. O segundo mais velho, Jared, que viveu 962 anos. Aí você vai ver Adão, 930 anos, Sete, 912, né? Você tem aqui Enos, 905. Você tem aqui Malael, 840 anos. Você tem 895 anos, Malaléu. Então você tem um carinha aqui chamado Enoque que tem 365 anos de idade, que é a idade da Terra. Você tem um que tem 777 anos, que se chama Lameque, né? Que parece o 777 é o número da perfeição, né? Então você tem a idade da Terra aqui, você tem o número da perfeição na quantidade de idade. Então, depois de Noé, a idade foi só decaindo, 500, né? Até o dia que, na questão lá da Torre de Babel, né? Parece que foi reduzido a idade do homem para 120 anos, né? Então, o próprio Salmo diz que a partir dos 90 anos, dos 80, 70, 80 anos, é câncer e enfado. O homem realmente vai murchando. E se você for ver a idade desses homens, olha como é que é. E viveu Enos, depois que gerou Cainã, 815 anos, né? 815 anos, falei errado aqui. E eles geravam filhos com 130, né? Com cento e pouco, 150 anos, gerava, depois vivia mais um período e morria com 900 anos. Entende? Então eles geravam filhos na velhice, numa velhice comum de nós humanos hoje, né? Então, quando Deus fez com que Abraão gerasse filho com 100 e 90 anos, né? Não era tanto para Deus fazer isso, né? Já que os homens antigamente viviam e geravam filhos muito velhos, já velhos, né? Já numa certa idade. Só que a velhice não tinha poder sobre eles como tem hoje sobre nós. Então já é uma curiosidade, né?